Muito bem, amigos. Vamos dar continuidade à nossa matéria, então. Direito penal, parte especial, crimes em espécie, crimes contra a dignidade sexual. Estamos falando do crime de estupro. Artigo 213. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena reclusão de 6 a 10 anos. Bom, a gente viu a objetivação típica. Agora existem outras questões que também são importantes e que precisam ser analisadas. Em primeiro lugar, amigos, sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo do crime de estupro? Uma pessoa. Até 2009, tinha que ser homem. Porque o crime de estupro reclamava conjunção carnal apenas. E conjunção carnal é a penetração do pênis na vagina da vítima. Só. Certo? Então, o homem obrigava a mulher à conjunção carnal, era estupro. Se a mulher constrangesse o homem à conjunção carnal, nós teríamos aqui, pessoal, se o homem constrangesse a mulher à conjunção carnal, era estupro. Se a mulher constrangesse o homem à conjunção, seria constrangimento ilegal. Não era estupro, porque estupro é constranger mulher à conjunção carnal, e não era atentado violento ao pudor, porque o atentado violento ao pudor tinha que ser outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal. E eu não podia usar analogia, porque a analogia era em malam partem e não pode. O legislador corrigiu esse problema. O legislador fez a correção, e como agora o 213 não fala mais mulher, mas fala ali constranger alguém à conjunção carnal, certo? Fala em alguém, significa que o sujeito ativo pode ser homem, mas também pode ser mulher. Principalmente porque fala ali atos libidinosos. Um homem pode obrigar um outro homem a ter com ele ato libidinoso. Uma mulher pode obrigar outra mulher. Uma mulher pode obrigar um homem pode obrigar uma mulher. Certo? Cuidem isso. Será que o crime de estupro admite concurso de pessoas? Admite concurso de agentes? Não há dúvida, meus amigos, que sim. Vocês imaginem uma mulher que segura a outra enquanto um indivíduo a violenta. Nós vamos ter aqui dois estupradores. O indivíduo sendo o autor. A moça que segurou a vítima é partícipe. Contribuiu para o crime, contribuiu para o delito, sem praticar a conduta criminosa. O fato de ceder o local para que o estupro aconteça também caracteriza aqui, meus caros, o concurso de pessoas. Então nós podemos ter coautoria no concurso de pessoas, nós podemos ter participação no concurso de pessoas, mas eu queria dar um recado agora para ti. Eu queria dar um recado muito importante agora para ti. E que tu não esqueça de forma nenhuma. Que é algo de extrema importância. Senhores, quando nós tivermos mais de uma pessoa envolvida no estupro, nós vamos ter aquilo que se chama de estupro coletivo.
E o estupro coletivo, ele faz com que a pena seja maior. Nós temos essa previsão no artigo 226. Vamos dar uma olhadinha? Artigo 226-A. Estupro coletivo. Mediante concurso de 2 ou mais agentes. A pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante concurso de 2 ou mais agentes. Está aqui. É a curra, né? Assim chamada também. Certo? Então, cuidado, meus amigos, com essa questão aqui da pluralidade de agentes cometendo o delito. Certo? Alguém vai perguntar, professor, qual é a diferença do 226, inciso 1, para o 226, letra A? A diferença é que o 226, inciso 1, ele não é para o estupro, é para os demais delitos sexuais. Aqui, o 226A, ele é para o estupro, especificamente para o estupro. Se for 2 pessoas, a pena é aumentada em 1/3. Se for por 3 pessoas, a pena é aumentada, amigos, em 1/2. Se for por 3 pessoas ou mais, aliás, 4 pessoas ou mais, a pena é aumentada em 2/3, que é o máximo também que a lei previu. Certo? Cuidado com isso, então, com a questão do concurso de pessoas. Não só existe, como nós temos uma majorante, uma causa de aumento de pena. Bom, isso que eu falei para vocês diz respeito ao sujeito ativo. Mas nós temos também, pessoal, a figura do sujeito passivo, ou seja, quem é que pode ser vítima do crime de estupro? Aí os senhores têm que cuidar, porque o tipo penal é muito claro ao dizer: constranger alguém. Logo, não pode ser animais, não pode ser boi, cachorro, cabrito. Teve um caso que eu presenciei em época de estágio ainda, alguns anos atrás, de um sujeito que estava sendo acusado de ter estuprado uma abóbora. Pode? Claro que não. Tem que ser pessoa, homem ou mulher. E aqui vem a questão interessante, pessoal. Essas pessoas precisam estar vivas. Se um indivíduo dispara contra uma mulher e depois mantém relação sexual com ela, e a perícia descobre, olhem bem, a perícia descobre que a relação sexual se deu depois que essa mulher já estava morta, o crime é exclusivamente de homicídio e vilipêndio ao cadáver, que é um crime contra o respeito aos mortos.
mas não é estupro. Por quê? Porque esse sujeito não constrangeu alguém à conjunção carnal ou um ato libidinoso. Se deram conta? Ele não constrangeu alguém. Ele constrangeu algo, que era um cadáver. Então, para o estupro, é crime impossível. É crime impossível por absoluta ineficácia no meio. Ok com isso? Ah, professor, mas ele não sabia, ele achou que estava viva. Lembrem que a nossa teoria do crime impossível é uma teoria objetiva. Não interessa, pessoal, não importa se ele tinha conhecimento ou não. Certo? Isso é completamente irrelevante. O fato é que cadáver não é alguém. Bom, volta e meia tem aluno que me pergunta em sala de aula se a esposa pode ser vítima de estupro do marido. Tem quem pergunte. E é função do professor responder, né? É claro que existe essa possibilidade. O marido acabar sendo responsabilizado por crime de estupro contra a mulher, contra a sua esposa. Um aluno uma vez perguntou em sala: mas professor, a mulher não é objeto sexual do marido? Não é. Não é, meus amigos. Certo? Cuidem esse ponto. Tanto é que se a gente pegar o artigo 226, vocês vão ver que tem um aumento de pena. Aqui diz, a pena é aumentada. E aí vem de metade. A pena é aumentada de metade. Se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão. Olha aqui, ó. Cônjuge, companheiro. A pena é aumentada de metade. Então, não só é possível o marido, o cônjuge, cometer estupro contra a companheira, quando ele ainda recebe um aumento de pena. E por que motivo? Por que razão esse aumento de pena? Porque são pessoas que se depositam... Desculpem. São pessoas que se depositam mais confiança. Se deram conta? Então, muito cuidado quanto a isso também, porque isso já caiu em prova. Eu gostaria que os senhores não errassem. Como está no artigo 226, não vale só para os crimes contra a liberdade sexual, vale para todos os crimes previstos no título dos crimes contra a dignidade sexual. Bom, em que momento, olhem agora, em que momento o estupro se consuma? Lá do iter criminis, em que momento a gente vai ter a consumação do estupro? Pois é, senhores, muita atenção. O estupro vai se consumar no momento, por exemplo, da conjunção carnal. Se for por via da conjunção carnal, no momento que o pênis adentra na vagina,
ainda que parcialmente o estupro se consumou. Cuidado, não é preciso que ocorra ejaculação. Basta a penetração, ainda que parcial, do pênis na vagina da vítima. O crime já ocorreu. Certo? Se for através de outro ato libidinoso, com a sua prática, por exemplo, com o sexo oral, com o primeiro ato do sexo oral, o crime já se consumou. Com a masturbação, o primeiro ato de masturbação, o crime já se consumou. Certo? É por isso, inclusive, pessoal, que tem quem diga que o crime de estupro não admite tentativa. Porque a alegação dessas pessoas é que com o primeiro ato que tu praticar, por exemplo, tu quer praticar a cópula anal e tu pratica uma preliminar ali, tu já consumou o estupro, então não teria espaço para a tentativa. Só que o erro dessas pessoas é achar que o ato de execução derradeiro, que o início da execução é o ato libidinoso em si, e não é. Não é. O primeiro ato para o estupro, para a tentativa do estupro, é a violência. Então, se o indivíduo está usando de violência para estuprar uma moça, por exemplo, e é surpreendido nesse momento do iter criminis, bom, acreditem, isso significa, prezados, que aqui nós vamos ter a tentativa do crime de estupro. Então, já caiu questão em prova, gostaria que os senhores não esquecessem. É perfeitamente possível tentativa em crime de estupro. Lembrando que a execução se inicia exatamente com modus operandi, com a violência ou com a grave ameaça. Certo? Todo mundo compreendeu, né? Bom, elemento subjetivo. Tá na moda, se discutiu o Brasil inteiro, e eu vou dar a frase também para vocês. Meus amigos, não existe estupro culposo. Não existe estupro culposo. O estupro pressupõe o dolo. Certo? Estupro pressupõe o dolo. Mas aí há um problema. Aí há um grande problema. Qual é o dolo? Que dolo é esse, pessoal? É o dolo de satisfazer o desejo sexual? Não. Não é esse dolo. Não é o dolo de satisfazer o desejo sexual. É o dolo de estuprar. Simplesmente de praticar o estupro ou os atos libidinosos. Ah, professor, e se a intenção do indivíduo então for se vingar da vítima, praticando atos sexuais? É estupro. Ah, e se por acaso for humilhar a vítima? É estupro. E se for em virtude de uma aposta, apostaram que o indivíduo vai lá e vai praticar o ato? É estupro. O dolo está, amigos, aqui apenas no dolo genérico. Não é preciso esse dolo especial de satisfazer a libido. Cuidem isso. Certo? Agora vamos para o quadro.
A bola da vez está aqui. O estupro. Vamos falar sobre concurso. Concurso. Várias situações podem acontecer em se tratando, amigos, de estupro relacionada com concurso de pessoas ou de crimes, certo? 1. Mesmo contexto fático, mais de uma conjunção carnal, com a mesma vítima. Certo? Segundo caso, número 2. Duas pessoas em concurso se revezam. Três, em momentos diversos, mantém conjunção carnal com a mesma mulher. Certo? Mais uma. 4. No mesmo contexto fático, duas vítimas. No mesmo contexto fático, duas vítimas. Vamos analisar essas situações agora, como elas ficariam. Bom, mesmo contexto fático, na mesma situação, tá? Mais de uma conjunção carnal com a mesma vítima. Ou seja, o indivíduo está com a vítima num local escondido, ali ele mantém conjunção carnal, penetração do pênis na vagina. Ele ejacula, vamos supor, consuma o ato. 15 minutos depois ele vai lá e faz de novo. Para a jurisprudência, nós vamos ter aqui então, meus amigos, aqui um crime único de estupro. Certo? Um crime único de estupro. Só um delito. Cuidado em relação a isso.
Duas pessoas em concurso se revezam, certo? Nós temos duas pessoas se revezando na mesma vítima. Nós vamos ter, obviamente, dois crimes de estupro. Certo? Dois crimes de estupro. Um crime, sendo que os dois respondem pelos dois estupros. Os dois agentes claro que nesse caso, em continuidade delitiva, o juiz pode aumentar a pena em até o triplo, mas como nesse caso só tem duas pessoas, ele vai aumentar em até o dobro. Um indivíduo atua como autor, autor direto e colaborador no outro e vice-versa, certo? Em momentos diversos, mantém conjunção carnal com a mesma mulher. Por exemplo, uma vez por dia com a mesma mulher, uma vez por semana com a mesma mulher. Nós vamos ter a figura aqui. Nós vamos ter aqui a figura do crime continuado, a continuidade delitiva, ou seja, crimes de mesma espécie, de mesma relação de lugar, tempo, modo de execução e outras semelhantes. O juiz pega a pena de um crime e aumenta de 1/6 a 2/3, todavia, em crimes violentos dessa forma, pode até aumentar até o triplo. Certo? E o número 4, no mesmo contexto fático, duas vítimas. Mesma coisa. Aqui está. É a figura do crime continuado também. Certo? Cuidado com esses pontos aí, meus amigos, então, que são bastante importantes. Bom, eu tenho que continuar a falar do crime de estupro com vocês. Teremos ainda um terceiro bloco para falar e complementar o tema, mas eu receio que não é esse o momento. Agora é a hora do cafezinho, tomar um chazinho, dar uma relaxada e daqui a uns minutinhos, então, estamos de volta. Aí eu aguardo vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.